Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez nunca tenham perguntado isso para você. Você realmente conhece o Espírito Santo ou só conhece coisas sobre ele? Porque existe uma grande diferença entre saber sobre alguém e entre conhecer alguém. Você conhece o Espírito Santo? Já ouviu falar sobre dons, sobre batismo, sobre falar em línguas do Espírito Santo? Mas você realmente conhece ele? Você sabe como ele pensa, como ele age e o que ele deseja fazer na sua vida? Muito prazer. Eu sou a Rafaela Santana e essa é a série Conhecendo o Espírito Santo. Pegue a sua Bíblia, abra o seu coração e vem comigo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Não, eu não estou me referindo a ser uma pessoa de carne e osso, um ser humano. Ele é um ser pessoal. Ele pode sentir, ele pode falar, ele tem emoções, ele existe. Por isso ele é considerado uma pessoa, um ser pessoal. E nós vemos a descrição sobre o Espírito Santo em vários trechos bíblicos. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2, diz que o Espírito Santo fala a Paulo, né? Ele literalmente ele conversa com Paulo enquanto eles jejuavam. E ele disse para Paulo: Olha, eu quero vocês para uma grandiosa obra. Vou usar vocês para uma grandiosa obra. Então nós vemos que o Espírito Santo fala. Ele fala conosco. Além disso, também nós vemos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Alguém que intercede com gemidos inexprimíveis precisa sentir algo, precisa entender a emoção, precisa entender aquele sentimento para que consiga realmente transmitir e transbordar, né, aquilo que a pessoa está sentindo. Então, o Espírito Santo ele não é apenas o próprio Deus, mas ele é uma pessoa, um ser pessoal que nos entende, que nos compreende, que fala para nós, que fala através de nós, que tem sentimentos, que tem emoções. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos direciona pelo caminho e pelo propósito de nossas vidas. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, sendo um ser pessoal, sendo uma pessoa, ele tem esse envolvimento conosco de nos conhecer, né, de uma forma íntima e profunda e de conseguir transmitir tudo aquilo que nós estamos sentindo, mesmo que nós mesmos não consigamos transmitir o que estamos sentindo através de palavras. Ele tem esse poder. No grego, nós vemos ali a palavra paracletos, que significa consolador. Nós vemos isso em várias traduções bíblicas falando sobre o paracletos, né? O consolador. E o consolador, por incrível que pareça, significa estar ao lado, acompanhar, não abandonar, advogar, defender. Olhem só o quão poderoso é o Espírito Santo. Ele não apenas habita em nós, está conosco, sente as nossas emoções, transmite para o Pai, né, o que nós queremos dizer em palavras e nós não conseguimos, mas ele também nos defende, ele também traz ali aquela defesa, né, no mundo espiritual por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas causas, pelas nossas batalhas. Além disso, também ele tem todo o poder de pegar as nossas orações e transmiti-las para o mundo espiritual, para que seja formado ali a concretização daquilo que nós pedimos, daquilo que nós estamos entregando, e ele mesmo usa as nossas palavras como ferramentas para que haja uma ativação e uma materialização daquilo que nós oramos aqui na Terra. O Espírito Santo, ele é muito poderoso. E por muitas vezes nós nos esquecemos de que ele é Deus. Nós o carregamos dentro de nós, mas nós o esquecemos por muitas vezes. Será que quantas vezes, né, nós fizemos coisas que o Espírito Santo provavelmente não aprovaria, ou dissemos, né, palavras em situações adversas que ele literalmente não estaria aprovando?
Nós precisamos entender que nós o carregamos dentro de nós. Nós vemos a atuação do Espírito Santo desde o princípio. Antes mesmo de que a terra fosse formada, ele já estava lá. Ele já estava presente ali. Nós vemos que no livro de Gênesis que fala que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Quando se refere ao Espírito Santo de Deus pairar sobre as águas, nós vemos ali um significado parecido com um chocar, uma ave chocando um ninho, ou seja, uma ave gerando a vida ali dentro do ovo. Esse foi o papel do Espírito Santo, ele esteve ali pairando sobre a face das águas, né? Literalmente esquentando, preparando aquele ambiente para que fosse gerado vida, porque logo após nós vemos que Deus fez toda a criação, Deus disse, haja luz e houve luz, haja separação das águas e da terra, e houve a separação das águas e da terra. Então o Espírito Santo ele tem um papel muito importante no gerar coisas em nós, no realmente materializar coisas em nós e através de nós. Ele tem um papel muito importante no momento em que nós realmente nos posicionamos e nos colocamos no lugar de sermos usados por ele. Ele pega todo o material, todo o conteúdo que nós vamos guardando aqui na nossa mente e traz à nossa memória, porque no decorrer da nossa vida nós vamos estudando, vamos aprendendo sobre a palavra, vamos conhecendo sobre o Senhor, mas em algumas situações, né, a gente acaba esquecendo. Vai ali sendo lançado para a caixinha do esquecimento, mas o Espírito Santo pega todo aquele material que nós já temos aqui dentro da nossa memória e ele traz a memória, ele traz a luz para ser usado no momento certo, no momento exato. Eu já tive situações pela qual eu olhava e falava assim, gente, isso aqui foi o Espírito Santo que me trouxe essa instrução aqui, não tem explicação, porque eu não lembrava desse negócio. Então, ele tem essa autonomia também de vir pegar a nossa mente aqui, tudo aquilo que está escondido, esquecido, e trazer à nossa memória. Então, além dele ser esse ser pessoal que nos entende, nos compreende, provavelmente nos entende, nos compreende melhor do que nós mesmos, nos defende, nos consola, guerreia por nós no mundo espiritual, batalha conosco, ele também tem essa autoridade de nos trazer ao consciente tudo aquilo que estava esquecido, tudo aquilo que foi lançado lá no nosso inconsciente. Ele tem essa autoridade e esse poder para trazer ao nosso consciente. Então entenda, o Espírito Santo não é apenas um espírito, um vento, um sopro que nós sentimos na igreja, um arrepio ou, né, um momento ali de paixão e de calor, de emoção em meio a um culto. Não, não, não. O Espírito Santo ele é além do que um simples arrepio, do que uma simples emoção de momento. O Espírito Santo ele nos conhece em uma profundidade que ninguém conhece. O Espírito Santo nos acompanha em momentos que ninguém nos acompanha. O Espírito Santo, ele está conosco em lugares e em situações que ninguém estaria ali, mas ele está. Ele não nos abandona, ele não nos deixa perecer, né, sem uma ajuda, sem uma companhia, sem um amigo. E olhem só a preciosidade que nós carregamos em nós. Antes o Espírito Santo ele atuava sobre os profetas, sobre os reis, né, sobre. Hoje nós temos ele dentro de nós. Ele está em nós, não está mais sobre nós. A atuação dele não é mais fora de nós, é dentro de nós. Dentro de nós. E nós vemos que ele vem atuando em nós quando nós permitimos, quando nós realmente damos essa abertura e essa legalidade a ele, inserindo também frutos. Né? Existe o fruto do Espírito, que é o amor. E o amor, ele tem uma ramificação de bênçãos, eu falo, né, sobre as nossas vidas, que através do fruto do Espírito do amor, nós temos acesso à longanimidade, à bondade, à alegria, à fidelidade, a paz, a alegria, tudo isso ele pode nos proporcionar. Talvez você não tenha parado para entender ou para realmente
conectar essas coisas sobre o Espírito Santo. Mas nesse momento eu venho aqui te trazer ao consciente sobre esses detalhes que muitas vezes nós deixamos passar desapercebido, sobre essas atuações que somente o Espírito Santo faz em nós e através de nós. Talvez você tenha esquecido dele ou tenha pelo caminho aí talvez no decorrer da vida, na correria do dia a dia, do cotidiano, deixado passar desapercebido a presença do Espírito Santo. Não deixe esperando mais. Se conecte com ele ou se reconecte com ele. Entenda que ele está atuando em você, fazendo sobre a sua vida tudo aquilo que ninguém nessa terra pode fazer. Como você tem tratado o Espírito Santo? Como alguém que está distante de você ou como alguém que realmente mora em você? Agora, talvez você esteja até se perguntando o que ele faz através de você e como ele pode atuar em você. Mas essa pergunta eu vou te responder no próximo vídeo. Fique ligado, já se inscreva no meu canal, deixe aí um like, salva, compartilha, para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e para que nós possamos realmente alcançar vidas através do conhecimento da palavra. Muito obrigada por estar até aqui e vamos para o próximo vídeo. Eu aguardo vocês lá.